Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que o Senhor nos pôs comunhão para ler no livro do Êxodo, no capítulo 2. Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 2. Se todos acharam, vamos ler, irmãos. Êxodo 2. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos, e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali.
Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Amém. Aleluia. Querida Irmandade, neste capítulo relata aqui o nascimento de Moisés, também alguns fatos muito importantes que sucederam na vida dele e os caminhos que Deus foi tomando e permitindo e guiando Moisés para uma obra grandiosa, um plano que ele tinha para fazer com o seu povo. Vemos aqui, irmãos, que na verdade foram 25 versos, mas nesses 25 versos nós temos um lapso temporal que cobre uma história de 80 anos entre o nascimento de Moisés e o primeiro assunto do capítulo 3, que é Deus falando com Moisés na sarça, decorreram 80 anos. Moisés viveu 120 anos, 3 períodos de 40. Os primeiros 40 anos, ele viveu no palácio, claro que até os 5, 6 anos de idade, ele viveu com a mãe. Mas depois que ele já estava grandinho, ele foi para o palácio para se preparar, como está escrito em Hebreus, porque na verdade aqui temos 25 versos, mas nos demais livros, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nós temos informações sobre a vida de Moisés. E no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, é o maior número de informações, ainda da sua infância, ainda da sua juventude. E ele viveu, portanto, os primeiros 40 anos aí no Egito, se preparando para ser um estadista, se preparando para ser um faraó. E como está escrito em Hebreus, ele foi formado em toda a ciência e em toda a literatura que havia no Egito, que era a nação mais evoluída do mundo naquela época. Depois, quando ele estava com 40 anos, aconteceu esses fatos que nós lemos, que acabou matando um egípcio, e o faraó descobriu que ele sabia que era hebreu,
e eles iam ter um faraó hebreu, seria um problema político no Egito. Então o faraó queria matá-lo. Com 40 anos ele fugiu, foi para Midian, que é na península do Sinai, do outro lado do Mar Vermelho, e lá ele, então, por guia de Deus, irmãos, ele fez um livramento para umas jovens pastoras, e uma delas seria a sua esposa. Glória ao nome do Senhor, porque Deus toma caminhos na vida de quem Ele ama, que nós nem imaginamos. E por 40 anos, ele viveu como pastor de ovelhas no deserto de Midian. Mas aos 80 anos, no terceiro período da vida dele, Deus fala com ele, manda-o de volta ao Egito, e ele lidera a retirada do povo do Egito rumo à terra prometida. Glória ao nome do Senhor. De modo que, irmãos, num capítulo, um resumo de 80 anos da vida de Moisés. E vemos aqui no início, mesmo antes do capítulo 2, que o faraó era o título dos reis do Egito, assim como os Césares de Roma. Cada um que subia era um novo César, e cada novo rei que subia era um novo faraó. E este faraó, irmãos, da época que Moisés nem nascido tinha ainda, havia feito um pedido inicialmente às parteiras, que tirasse a vida de todo menino hebreu que nascesse. E as parteiras eram egípcias. E aí nasceu Arão. Arão nasceu 3 anos antes de Moisés. Miriam, quando Moisés nasceu, já era mocinha, adolescente. E Arão tinha 3 anos de idade quando Moisés nasceu. E sabemos que tem irmãos que são expertos e dedicados. Podem ler no capítulo 7 aqui de Êxodo, no verso 7, está escrito assim: e Moisés era da idade de 80 anos, e Arão, seu irmão, da idade de 83 anos, quando vieram falar com Faraó. De modo que quando Deus falou com Moisés lá na sarça, ele estava com esta idade de 80 anos, e o seu irmão era 83 anos, pois era 3 anos mais velho que ele. Então, irmãos, quando Arão nasceu, a lei, ou melhor, não era uma lei, era um pedido. E Deus colocou misericórdia no coração das parteiras, e elas não matavam os meninos. E o rei soube disto e chamou-as, e disse: o que é isto que eu estou ouvindo? Vocês não cumpriram o que eu pedi? Mas, irmãos, elas disseram: sabe, rei, as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. As egípcias nós temos que ir lá cuidar para a criança nascer e trabalhar no parto. As mulheres hebreias, quando nós chegamos lá, os meninos, as crianças já nasceram. Elas mesmo cuidam do trabalho do parto. E Deus amou essas mulheres, irmão, pelo amor que elas tiveram. E nesta manhã Deus manda esta palavra: não importa alguma ordem maligna contra os filhos de Deus, irmãos, o Senhor usa de quem Ele quer, o Senhor usa dos de dentro, o Senhor usa dos de fora, o Senhor manda socorro do norte e do sul, do leste e do oeste também, para socorrer alguém em aflição. Então o rei, vendo isto, fez um decreto:
De hoje em diante, criança, menino que nascer das famílias dos hebreus, deverá ser lançado no rio. O rio do Egito é o rio Nilo. E na região onde viviam, irmãos, em Tebas, em Mênfis e naquelas regiões, o rio já era um rio muito caudaloso e cheio de crocodilos e peixes também carnívoros, de modo que eram jogadas crianças. E nesta aflição, nesta situação difícil, nasceu Moisés. Quem sabe alguém está dizendo: eu já estava aprovado, agora apareceu mais outro problema, agravou ainda mais a minha vida. Irmão, ouça bem esta palavra: o Senhor vai tirar alguém de onde tiver que tirar, porque aquele que Deus tem um plano na vida, o inimigo não atrapalha o plano de Deus. E Moisés nasceu, era formoso, os pais esconderam para, olha, irmão, o trabalho que deve ter dado, não fazer entender que tinha uma criança nascida numa tenda, numa casinha pobre, era uma dificuldade muito grande. Esconderam por 3 meses, não foi possível mais esconder, cumpriram o decreto do rei. Foi feito ali uma cesta, irmão, de vime, betumada por dentro e por fora, com a tampa, e ali foi posto Moisés, e colocou aquela cesta entre os juncos. É uma planta, irmão, aquática, como a nossa taboa aqui do Brasil, mais ou menos. E ali, então, entre aqueles juncos foi colocado o menino, e a mãe não teve coragem de ficar ali, pediu para Miriam, que era sua filha, irmã do menino, que ficasse aguardando e vendo o que iria acontecer. E os irmãos sabem que muitos problemas poderiam acontecer, muita coisa triste, muito fim dramático, mas o Senhor toma caminho. Tem alguém esperando uma situação dramática? O caminho final será movido por Deus, glória ao nome do Senhor, e guiado também. Deus permitiu que a princesa, a filha do faraó, viesse ali para algum lugar seguro, onde se banhava, e ela era acompanhada de damas de companhia, e ouviram o choro do menino. Irmão, o choro é uma oração, e o choro de uma criança é ouvido no céu, irmão. Por isso nós ouvimos aqui quantas crianças enfermas, quanto choro da família. O teu choro é ouvido por Deus. E ali os irmãos, imaginem, irmãos, a ansiedade de Miriam. Ela estava de longe vendo tudo. Viu que a princesa pediu: vai pegar o menino. Pegaram, abriu. Falou: é um menino hebreu, isso não tem dúvida, está cumprindo o decreto. Mas eu vou criar esse menino para mim, vai ser como meu filho. O dia que chegar a minha vez de herdar o trono, eu passo para ele. Era por certo esta a intenção, irmãos, não está escrito. Se alguém vier perguntar onde está escrito isto, não está escrito, irmão, mas a Moisés sendo adotado filho da filha de Faraó, quando chegasse, porque num reino é como a política, muda muito, mas o plano dela era este. E ali, irmãos, por certo ficaram perguntando como vamos fazer. Chegou a hora de Miriam falar. Ela aguardou com paciência, não falou antes da hora e não deixou passar a hora certa. No livro dos Provérbios está escrito um ponto maravilhoso, que as palavras ditas na hora certa é comparada com uma bandeja de prata onde tem maçãs de ouro. As palavras ditas na hora certa são maçãs de ouro em bandeja de prata. E Miriam falou na hora certa: Senhora,
por certo se inclinou, irmão. Era uma princesa. Posso falar? Pode falar. Eu posso chamar uma mulher que eu conheço e conhecia bem, era a mãe dela, e era a mãe do menino. Posso chamar uma mulher que tem leite nos peitos e pode amamentar esse menino? Ela disse: pode, vai. E ela foi chamar a própria mãe. Irmãos, imaginem a mãe, que aflição que estava quando via Miriam chegando. Que notícia vai me dar? Que fim teve meu filho? Irmão, a aflição era muita, mas quando ela ouviu, ela correu lá e ouviu da boca da princesa: cria este menino para mim, eu o adotei como meu filho, e eu vou te pagar salário para criar o meu filho. Irmão, 80 anos em 25 versos, é impossível relatar tudo o que aconteceu, mas a Irmandade é inteligente, e nós sabemos, irmão, que onde tem um príncipe, ele se tornou príncipe, onde tem um príncipe, tem segurança armada dia e noite, tem cuidado, tem salário, é um que pode herdar o trono. E ali, irmão, toda a infância de Moisés foi no braço e amamentando no peito da própria mãe. Irmão, a situação pode estar desconcertante, sem saída. O Senhor abre porta onde tem porta fechada. O Senhor abre porta onde não tem porta. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E a mãe criando o filho, irmão, sem dúvida, porque depois ele fala, ele conhecia os hebreus e chamava de seus irmãos, porque a mãe falou para ele: meu filho, nas tuas veias corre sangue hebreu. Na verdade é um plano de Deus maravilhoso. Eu sou tua mãe legítima e teu pai é Arão. E Deus tem um plano na nossa vida. Nós somos um povo separado, nós somos um povo eleito, nós servimos o Deus que fez o céu e a terra. Deus tem um plano na tua vida. E ele cresceu, irmão, foi para o palácio, estudou tudo que tinha que se preparar, em toda a literatura, em toda a ciência, em toda a preparação para ser um estadista. Mas está escrito em Hebreus: ele rejeitou o trono do Egito, sabendo que havia uma cidade eterna no céu. Glória ao nome do Senhor. E nós, irmão, quantos jovens, quantos de nós fomos chamados crianças, jovens ainda, deixamos o mundo, rejeitamos o que o mundo oferece, sabendo que tem uma vida eterna que nos aguarda. Aos 40 anos, ele passeando por ali, pela cidade, viu um egípcio batendo num hebreu, e ele deu uma olhada, só estava ele ali e aqueles dois. Ele separou a briga e por certo deve ter ferido de alguma forma, irmão, o egípcio, e ele, quem sabe, batendo a cabeça em alguma pedra, ou mesmo pela força de Moisés, pois era um homem preparado em todos os sentidos, irmãos, de segurança também. E o egípcio morreu, e ele é areal, irmão, é lugar deserto. Ele cavou rapidamente com as próprias mãos a areia e enterrou ali o egípcio e falou: ninguém viu, fica por isso mesmo. Mas no dia seguinte, ele novamente estando caminhando, ele viu dois hebreus brigando, discutindo, desentendidos, e ele foi aconselhar aquele que ele via
que era injusto naquela contenda, e aquele injusto olhou para ele e disse: quem é que te pôs por juiz entre nós? Ou você pensa que vai me matar como matou o egípcio ontem e escondeu ele na areia? Então Moisés se ligou, falou: o negócio foi descoberto. Faraó descobriu que eu sei que sou hebreu e ele vai querer me tirar a vida. E realmente o faraó procurou para tirar a vida, mas ele fugiu, irmão. E até na fuga de um servo de Deus, de uma situação complicada, Deus opera e Deus abençoa. Ele caminhou, foi para a terra de Midian e ali se assentou perto de uma fonte, onde tinha um poço, e ele aguardou ali. Chegou a tarde, ele viu 7 moças pastoras dos rebanhos do pai, cada uma no lugar onde tinha ido para pastorear, e voltaram para dar de beber ao rebanho. E elas começaram a tirar água, encher as pias de pedra, e os rebanhos bebiam. E Moisés observava, sentado ali perto. De repente ele viu de outro lado um grupo de pastores homens, beduínos dali da região mesmo, homens maldosos, e que eles faziam aquilo frequentemente. Espantou as moças, espantou as ovelhas das moças, deram de beber para o rebanho deles, espantaram também o rebanho. E Moisés, vendo aquilo, não suportou, irmão, pois a caridade não se folga com a injustiça. E ele era treinado em todos os tipos, irmãos, de aulas de defesa pessoal e assim por diante. E ele sozinho enxotou aquele grupo de pastores. Imagina, irmão, um contra um grupo, mas viram que não adiantava se impor contra ele. E além de tudo, a força de Deus estava com ele também. E ele mesmo tirou água para as pastoras, e ele mesmo deu de beber a todos os 7 rebanhos. E elas, vendo tudo isto, amedrontadas, voltaram para casa. O pai era sacerdote naquela região, e ele disse: por que vocês voltaram mais cedo hoje? Elas contaram, e ele perguntou: e onde está esse varão? Onde está esse homem? Deve estar na beira da fonte lá do poço. Vai buscá-lo, traga-o aqui, para que coma pão. Irmão, Deus preparou para quem não tinha casa, preparou casa. Para quem não tinha esposa, preparou esposa. Para quem não tinha trabalho, preparou trabalho, pois trabalhou durante 40 anos como pastor de ovelhas para o seu sogro. E ali Deus preparou tudo o que ele precisava, e ele viveu ali, irmão, aguardando um plano de Deus. Irmãos, Jacó, anos antes, vários anos antes, décadas, tinha chegado perto de um poço, e ali também os homens que tinham força não tiravam a tampa do poço. E veio Raquel, que era prima de Jacó, Jacó não conhecia, veio a irmã, veio os seus rebanhos, e aqueles homens malignos judiavam. Elas não têm força para remover, nós não removemos, vamos remover quando nós quisermos. Jacó também fez a mesma coisa, falou: vocês ficam para lá. Ele sozinho removeu uma laje de pedra da boca do poço, que precisava vários homens para mover. Irmão, Deus está mandando a palavra.
Tem alguma pedra de tropeço na vida de alguém que precisa muita força para remover. A força desta palavra vai remover. E aquilo que é para beberar, vai a beberar, glória ao nome do Senhor. E o que é para jorrar, vai jorrar também em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo, irmãos, tanto Jacó quanto Moisés prefiguraram Jesus Cristo nesta passagem, pois a fonte da vida eterna estava fechada. A fonte da vida eterna, irmão, foi, de algum modo, o inimigo fez o homem pecar e errar, para que se fechasse esta fonte. Mas veio Cristo, observando a dor da humanidade, Ele mesmo abriu a porta da vida eterna, fechou a porta do inferno para aqueles que Ele chamam para a sua graça, e deu de beber, e nos dá de beber todo culto, irmão, seja de noite ou de manhã. Vem esta fonte que se abre para dar de beber e saciar a nossa alma. E nesta manhã está aqui a palavra. Chegou o momento, irmão, em que ele teve filho, teve família durante esses 40 anos, mas aos 80 anos de vida, chegou o tempo da libertação lá no Egito. Diz aqui, irmão, que morrendo aquele rei, subiu um outro ainda mais perseguidor, ainda mais contra o povo de Deus, escravizou os hebreus, e eles choraram e clamaram, e o choro e o clamor chegou a Deus. Irmão, o teu pranto, a tua oração, o teu choro chegou à memória de Deus, e o Senhor tomou providência naquela época, vai tomar providência na tua causa também. Crê somente, e não abrace o trono do Egito. Rejeita o pecado e rejeita o mundo. Abraça sofrer com Cristo nesta obra, mas teremos o direito da cidade eterna, cujo arquiteto é o nosso Deus. É a palavra. Deus seja louvado.